conduziu até aqui este lugar, para ouvirmos a Tua voz, Deus, para contemplarmos a Tua face, Senhor, e a Tua glória resplandecer sobre nós. Muda e mexe com as nossas estruturas, Senhor. Transforma o nosso coração. Desfaz estruturas, Pai amado, do pecado que estão em nós, Pai. Porque nós queremos Te adorar, queremos ser santos e separados para Ti, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha cumprir o propósito que apraz o Teu coração aqui nesta manhã. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Que o poder e a autoridade esteja com Teu Filho neste momento, Senhor, para ligar e desligar aqui neste lugar. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Pode se assentar. Já vai dar meio-dia. Mas é um horário especial, né, por causa da maratona que teve hoje de manhã aqui perto do bairro, né? E por isso nós marcamos 11 horas, porque ia liberar a rua a partir das 10 horas, então não ia ter como o pessoal do apoio vir antes para arrumar nada, para preparar nada, especialmente porque hoje é culto de Santa Ceia. Então não deu tempo do pessoal vir mais cedo, então nós tivemos que começar 11 horas. Mas domingo que vem é 10 horas da manhã. Amém? Ok? Assim como houve uma corrida aí pela cidade, há uma corrida também proposta para mim e para você, ao qual o Senhor Jesus quer que eu e você venhamos correr esta carreira. É uma carreira para a vida eterna. Amém? Não deixe de correr essa corrida, porque essa é uma corrida onde o apóstolo Paulo ele fala que todos levam um prêmio. A maratona que teve hoje de manhã, só quem chegou em primeiro, segundo e terceiro lugar, às vezes, né, o último, né, que é o prêmio de consolação, né, por último. Então, são pouquíssimas pessoas que recebem um prêmio. Mas a palavra de Deus fala assim, mas quando você corre a carreira da fé, quando você corre com Jesus, você vai receber um prêmio, você vai receber uma coroa. Por menos que você possa receber, a vida eterna te espera. Amém? Então, corra a carreira da fé, essa vale a pena ser corrida. Eu queria fazer uma oração com vocês, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão enfermas, né? Hoje pela manhã, o pastor Igor começou a mandar algumas mensagens para mim, né? Eu não sei o que ele tem, sei que está com febre alta, está com umas manchas no corpo ali, logo de manhã apareceu isso. A gente vê algumas pessoas também sendo internadas aí por causa dessa gripe da barriga, né, que apareceu também do nada, né? Enfim, essas coisas acontecem, mas a gente não tem que aceitar ela na nossa vida. Nós podemos orar em nome do Senhor Jesus, repreendendo esses males, amém? E a Bíblia fala assim, que dessa forma vai sair, vai embora, e seremos curados, e seremos totalmente restaurados, amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Eu queria que nós estivéssemos orando pelas pessoas que estão doentes e enfermas. Se você lembrar aí de alguém que está doente e enfermo, ou se você está doente e enfermo, se inclua também nessa oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos levantar agora na autoridade do nome que está sobre todo nome. E queremos orar, Senhor Deus, tomando autoridade sobre toda e qualquer circunstância contrária à Tua palavra. Queremos dar uma ordem, Senhor, ao espírito de enfermidade, a doença, Senhor meu Deus, as dores, ó Senhor, a toda febre, Senhor, a toda enfermidade. Nós queremos tomar autoridade agora. E queremos repreender, Senhor meu Deus, toda enfermidade. E queremos ordenar que cesse a febre, que vá embora a doença, que saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós rejeitamos, Senhor. Senhor, nós não aceitamos a doença e a enfermidade no nosso meio. Visita agora a vida do pastor Igor. Visita agora, Senhor, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está passando mal, aquele que está com alguma dor, aquele que está com alguma enfermidade, Senhor meu Deus, no corpo, que sai agora em nome de Jesus. Todo entravamento nas costas, toda febre, Senhor, todo entravamento no pescoço, toda tontura, toda pressão alta, toda forma de diabetes, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos, desaloja, sai agora toda doença,
Sai agora toda enfermidade e vem a cura do Senhor. Vem a cura do Senhor, em nome de Jesus. Traz saúde perfeita, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Pois o Senhor é aquele que nos sara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém? Ontem foi a conferência das mulheres, né? Eu creio que terminou de forma fantástica, extraordinária. Não tive tempo de conversar com a minha esposa, mas ela chegou super tarde em casa ontem, né? Tal tudo, já estava dormindo. Mas eu creio que foi grande bênção, né? Já pelos rumores que eu escutei, eu creio que foi uma maravilha. Falta dos homens, né? Falta também para os homens terem algo desse tipo, né? Tá conosco hoje nessa manhã o pessoal de Hiroshima, né? Sejam bem-vindos. Nossos irmãos de Hiroshima, né? Eu acho que eu nunca vi tanto vocês, como a gente tem se visto ultimamente, né? E para aqueles que são bem curiosos, né? Está conosco também o nosso diácono Claudinei, de Suzuka, né? Aqui conosco, porque ele vai ter um compromisso agora à tarde, não vai dar para ele estar congregando em Suzuka, né? Então ele veio hoje, na parte da manhã, aqui se juntar conosco, né? Para ouvir a palavra do Senhor e cultuar o Senhor. Seja bem-vindo à casa do Senhor, amém? Maquil, Tati também, sejam bem-vindos, faz tempo que eu não vejo vocês, o Senhor dê graça na vida de vocês, amém? Vai estar mais tempo conosco na casa do Senhor. Queridos, uma coisa, a nossa fé em Jesus, ela funciona, a nossa fé, ela é verdadeira, e a fé, ela realmente, ela move montanhas, desde que a gente venha usá-la. Eu vejo que muitas das vezes nós temos uma ferramenta poderosa, e às vezes nós não usamos ela. Não adianta você ter fé e você não usar a sua fé. É necessário que você use a sua fé, que você venha manifestar a sua fé para que as coisas aconteçam. Às vezes eu vejo o povo de Deus trabalhando demais e se matando demais pelo trabalho. E às vezes esse trabalho afasta você do seu cônjuge, afasta você dos seus filhos, afasta você da sua família, da sua casa. Temos que trabalhar, sim, nós temos que trabalhar. Mas tem algumas condições que às vezes a gente se submete, queridos, que o casamento, a família, os filhos pagam um preço muito alto. E não vai ter dinheiro que no final vai compensar essa nossa ausência dentro de casa. Não vai. Aí o que a gente tem que fazer? Se você tem fé em Jesus, ore. Ore para que Jesus prepare um trabalho para você, que você não tenha que trabalhar tanto, que você venha ganhar mais, e que você passe mais tempo com sua família e também com o Senhor. O Senhor, Ele pode fazer isso, queridos. Ele pode. O problema é que muitas das vezes a gente vai simplesmente se submetendo à circunstância. Só tem esse serviço, só tem esse trabalho. Ok, pegue o que tem pela frente. Pegue o que tem para hoje. É melhor ter algo do que estar sem nada. Mas você não quer dizer que você tem que morrer fazendo isso. Porque não há opção. Ore e peça para Deus criar a opção que você necessita. Amém? Deus, Ele pode trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus tem o poder para isso. Eu me lembro de um testemunho de uma pastora, queridos, que eles foram morar numa cidade do interior. A igreja era muito pequena, não tinham como eles se manterem, então ela tinha que trabalhar fora. E ela era uma pessoa assim, formada numa área, e ela falou, Senhor, eu quero trabalhar nessa área, de tal hora a tal hora, porque eu tenho a obra do Senhor para fazer, e tenho minha família para cuidar, e eu quero ganhar esse valor, e eu quero essas condições, e ela foi colocando lá, especificamente, de forma especificada. E a cidade era muito pequena, quase não tinha emprego. Ela começou a orar, ela começou a exercitar a sua fé. Passou-se alguns meses, eu não sei se foi 3 meses, ou não sei se foi 6 meses, eu não lembro. Uma empresa, gente, ela se estabeleceu naquela cidade. Ela mandou o currículo e eles aceitaram ela. Com aquela proposta de salário, com aquele horário e com todas as especificações que ela havia colocado. Não tinha empresa, não tinha um trabalho, mas ela orou ao Senhor e pediu para que o Senhor trouxesse à existência aquela necessidade, e o Senhor estabeleceu uma fábrica ali, bem naquela cidade. Ela conta,
Essa empresa poderia ter sido estabelecida em qualquer outro lugar, mas, de repente, escolheram aquela cidade minúscula para estabelecer. Aquilo não é coincidência, gente, é resposta de oração. É Deus governando a circunstância. É Deus levando as coisas a acontecerem de forma que a sua necessidade seja tocada. Então, querido, se você está trabalhando demais, não tem tempo para a sua família, para o seu casamento, ore ao Senhor, peça para o Senhor criar essa condição. E Ele vai trazer essa condição, porque Ele é o mais interessado que a sua família vá bem, que você vá bem e que você tenha tempo para Ele também. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo Paulo, a Colossenses, capítulo 1, verso 26 ao 29. Novo Testamento, tá, gente? Está ali perto de Filipenses, Efésios. Hoje é domingo, vocês já estão acostumados, né? O almoço sai sempre mais tarde, né? Final de semana, né? Colossenses 1, versículo de número 26 ao de número 29. Agradeço os irmãos pela surpresa que vocês fizeram quarta-feira, né? Celebrando meu aniversário. Fiquei muito comovido, fiquei muito tocado, né? Estava convicto que ia fazer 49 anos, mas ainda não é, foi 48. Eu tinha convicção que era 49, não sei porquê. Estou querendo adiantar o processo. Obrigado, irmãos, vocês foram maravilhosos, né? Colossenses 1, versículo 26 e 29. Vocês encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia, né? Uma coisa importante também, queridos, nós não falamos sobre isso, mas sábado que vem a rede de casais vai ter que ser lá em Suzuka. Rede não, o curso de casal vai ter que ser lá em Suzuka. Os jovens vão estar aqui e os casais vão para Suzuka, do curso Aliança, né? A última lição do curso. O curso já está acabando, já é a última lição. Então, vai ser lá em Suzuka. Vocês encontraram? Olha o que diz a palavra do Senhor. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aqui o apóstolo Paulo, conversando, falando com a igreja que está lá em Colossos, e ele começa explicando aqui acerca de um mistério. Guarde essa palavra no seu coração, um mistério que não aparecia, um mistério que estava oculto desde muito tempo, um mistério que nunca tinha sido revelado, mas que agora Paulo ali em Colossos iria revelar para eles esse mistério, né? Ao qual eles estavam buscando uma revelação desse mistério, aos quais Deus quis fazer conhecer, ou seja, Deus quer revelar os seus mistérios, Deus quer responder nossas indagações, Deus quer responder às nossas perguntas e questionamentos, né? E ele diz assim, para fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Ele está dizendo assim, olha, esse mistério que vocês querem uma resposta, ele traz não somente uma resposta, mas ele traz riquezas através da glória do Senhor, né? Não é só uma resposta que eles iam alcançar. Quando você busca uma resposta do Senhor, você não somente vai alcançar uma resposta do Senhor, mas também você vai alcançar mais do que uma resposta do Senhor. Você vai ser enriquecido através daquilo que o Senhor te responder. Amém? E ele continua dizendo, esse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, para que isto também trabalhe, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Até somente. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, nesse começo de tarde. Eu oro repreendendo toda inquietação, eu oro repreendendo toda distração, eu oro repreendendo toda irritação. Espírito de Deus, ajuda-nos nesta hora a compreender perfeitamente o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer transmitir ao nosso coração, e que corações hoje sejam tocados pela Tua presença e transformados e fortalecidos em nome de Jesus. Amém?
Queridos, esse texto que eu acabei de ler aqui para vocês, ao qual parece ser um pouco complicado, mas não é complicado, eu vou estar aqui explicando para vocês, mas esse texto aqui, que o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses, ele nada mais, nada menos tem a ver com a glória de Deus. A glória de Deus. A Shekinah do Senhor. A Shekinah de Deus é a revelação da presença de Deus em determinados momentos. Eu queria estar falando com vocês, queridos, sobre isso, porque é muito importante que nós tenhamos um entendimento, gente, da glória de Deus, da Shekinah do Senhor, da presença revelada do Senhor Deus para a nossa vida. Muitos acham que Deus é um Deus distante, que é um Deus que não está presente. Muitos acham que Deus está, assim, totalmente inacessível, quando, na verdade, queridos, através de Cristo Jesus, nós vamos entender que Deus está muito mais perto do homem, de uma forma que a gente nunca pensou, de uma forma que a gente nunca imaginou. Tem como você tocar Deus, tem como você acessar a presença de Deus, tem como a presença de Deus tocar você, tem como você conviver através da presença de Deus na sua vida, de uma forma diária e de uma forma maravilhosa, queridos. Amém? Aqui, Colossenses, eles tinham um mistério. Qual é esse ministério que eles tanto queriam uma resposta? Eles queriam saber como o homem poderia ser perfeito ou aperfeiçoado. Essa era a maior busca da igreja de Colossos. E para eles isso era um mistério. Como que o homem pode se tornar perfeito? Ninguém sabe. Qual é o caminho para alcançar a perfeição? Isso é um segredo que Deus não quer revelar para o homem, porque de alguma forma Ele quer que o homem continue vivendo nas suas falhas, nas suas dificuldades, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Eles achavam, queridos, que o homem ser aperfeiçoado, ser transformado, praticamente era impossível. Como alcançar uma perfeição espiritual? Mistério. Ninguém sabe. Isso Deus não revela, isso Deus ele não mostra. Por alguma razão, Ele não quer que a gente saiba disso. Então, a igreja de Colossos, eles tinham essa ideia de que o homem, para se tornar uma pessoa melhor e para ele alcançar uma espiritualidade melhor, isso Deus não vai revelar. Quando o apóstolo Paulo ele fica sabendo, gente, dessa pergunta, desse questionamento, dessa busca por uma perfeição, por uma melhora e até por um aprimoramento espiritual melhor, então onde ele vem explicando para esses irmãos, queridos, que na verdade esse mistério, essa busca por uma perfeição, por uma transformação, ela estava mais do que acessível, ela poderia ser vivenciada agora por eles. Então ele começa explicando, queridos, que isso tem a ver, gente, com a glória de Deus. O aperfeiçoamento do homem, o aperfeiçoamento da nossa espiritualidade, vamos dizer assim falando, tem a ver com a revelação da glória de Deus, que é a manifestação da sua presença. E nós vamos entender, queridos, que isso hoje é totalmente possível de ser vivenciado por mim e por você. E quando isso acontece, queridos, nós provamos a manifestação da glória de Deus, algo incrível acontece na nossa vida. O quê? Exatamente aquilo que os colossenses queriam, uma vida aperfeiçoada, uma vida transformada, uma vida de fé, uma vida onde os limites são rompidos e aonde você passa a vivenciar o máximo do seu potencial. Aonde que isso acontece? Quando a glória de Deus, ela se revela no nosso meio, a Shekinah do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos começar a entender que isso que era um mistério para os Colossenses, que isso era uma indagação para eles, já acontecia algumas vezes antes. A primeira aparição de Deus, gente, está em Gênesis 2, verso de número 25. Pessoas acham que Deus nunca apareceu, que Ele nunca foi visto, que Ele nunca foi manifesto. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver assim que Deus, em vários momentos da história da humanidade, Ele se apresentou, Ele se revelava ao homem. Ele não queria se esconder do homem. Aliás, Deus ele não se esconde do homem. É o pecado que esconde o homem de Deus. Você não consegue conhecer a Deus e ouvir a sua voz e ser abençoado por Ele se o pecado estiver entre você e Ele. Então, para que o Senhor se revelasse a nós e nós pudéssemos conhecê-lo e sermos abençoados por Ele e termos comunhão com Ele, Deus enviou seu Filho Jesus. Jesus ele morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para remover essa barreira entre o homem
e Deus, para que você possa conhecê-lo, ter acesso à presença dele, ter uma revelação da sua glória. E quando você olha para Gênesis 2, verso 25, você vai ver ali a primeira aparição de Deus, a primeira revelação da glória de Deus. Estava ali sobre a vida de um casal chamado Adão e Eva. A Bíblia diz em Gênesis 2, 25, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Aqui é o período da inocência. O pecado não apareceu, então Deus vinha todos os dias, no final da tarde, visitar a criação, tocar a criação. A criação era renovada pela manifestação da glória de Deus. Este casal aqui, gente, eles viam a Deus com seus olhos. Eles tocavam no Senhor com suas mãos, e o Senhor tocava o homem e a mulher com suas mãos. Deus tocava essa terra com seus pés, abençoando então a sua criação, fazendo com que tudo fosse perfeito e harmonioso. Olha o que a revelação da glória de Deus ela faz. Ela traz perfeição, aperfeiçoamento, harmonia, graça, vida, eternidade. Era esse o mistério que os colossenses estavam buscando. Como o homem pode ser aperfeiçoado? Como o homem pode ser transformado? Isso é um mistério. Paulo diz assim, não, isso não é um mistério. Isso pode ser possível através da revelação da glória do Senhor. Quando o Senhor ele manifesta a sua presença. Quando você olha aqui na Bíblia, a Bíblia fala assim que aquele casal estava nu. Muitos estudiosos da palavra de Deus acreditam que eles não estavam realmente nu, peladinho da Silva. Entendeu? Eu creio que quando Deus criou ele e criou ela, já não criou ele com terno e gravata, já não criou ela de saia e sapato. A moda ainda não tinha aparecido, a moda é a invenção do homem, e isso iria vir com aperfeiçoamento. Mas eles estavam na forma original, exatamente como Deus criou eles. E muitos estudiosos, eles acreditam, queridos, que a nudez deles não podiam ser vista, porque a glória de Deus era a vestimenta desse casal. Isso é uma teoria, você não vai encontrar escrito nas Escrituras Sagradas. Mas muitos teólogos, eles acreditam que a glória de Deus cobria a vida de Adão e Eva. Quando o pecado ele vem e ele se estabelece, gente, a glória de Deus vai embora. Quando a glória de Deus vai embora, então eles olham um para o outro e falam assim, opa, eu estou vendo agora algo em você que eu não via antes. Então vem o período agora da maldade. Aquilo que era bonito é visto agora com maldade. E se instala toda uma imperfeição no mundo. Aí você olha assim, por que o mundo está nesse caos? Porque o pecado entrou no mundo, e quando o pecado ele aparece, a glória de Deus vai embora. E quando a glória de Deus vai embora, eu e você, nós ficamos nu, pelado. Imagine você pelado, o que acontece? Passa vergonha. Imagine o que acontece com você pelado, vai se machucar. Imagine você no caixá trabalhando, sem o zenkutsu, sem o seu uniforme, sem aquela proteção, você peladinho da Silva lá trabalhando. Você vai se ferir, você vai se machucar, vai passar vergonha, pessoas vão fugir de você. Isso é uma pura verdade, queridos. Quando o pecado se manifesta na nossa vida, a glória de Deus vai embora e nós ficamos expostos a todos os tipos de males, ficamos fragilizados, perdemos a eternidade, perdemos a noção das coisas. Mas você vê aqui que Deus ele se manifestava, sua glória se revelava e tudo ficava tranquilo, bonito e maravilhoso. Uma segunda manifestação da glória de Deus, ela acontece num lugar chamado Monte Sinai, Êxodo 19. Êxodo de número 19, verso 16 ao 19. Você aqui vai ver Deus se revelando a um povo de uma forma maravilhosa, de uma forma fantástica. Gênesis, Êxodo 19, verso 16 ao 19. Diz assim, e aconteceu que, a Bíblia está dizendo, a Bíblia aqui está afirmando, olha, aconteceu, isso foi de verdade. A coisa realmente aconteceu. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte,
de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Moisés falava com Deus, e Deus respondia em voz alta. Esse povo aqui, gente, o povo de Israel, no deserto, diante do monte Sinai, eles ouviram com seus ouvidos Deus falando com eles. Nunca houve isso, nunca aconteceu isso, de Deus falar diretamente com seu povo. Aqui estava acontecendo isso. Deus estava se revelando a um povo, a uma nação chamada Israel. E ele escolheu o Monte Sinai para que ali a presença da glória dele se manifestasse. E a presença da sua glória, a Bíblia mostra que era tão poderosa que aquele monte imponente, ele tremia, ele sacudia, subia daquele monte assim, como se fosse uma fornalha de fogo, porque o Senhor Deus, ele desceu sobre aquele monte, gente, na forma de um fogo vivo. Aí começou a ter trovões, relâmpagos, havia o sonido de uma buzina aumentando e crescendo, e a Bíblia fala que o povo ficou impressionado com aquilo. Era Deus revelando a sua glória ao seu povo. Queridos, o que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje? Nós precisamos entender acerca da revelação, da manifestação da glória de Deus. Deus se manifesta no Éden. Tudo é bonito, lindo, maravilhoso. O pecado aparece, destrói tudo. Deus se manifesta no Monte Sinai, a uma nação chamada Israel. Depois disso, queridos, Israel começa a caminhar, só tem vitória. Só tem êxito. Os inimigos vão aparecendo, vão sendo derrotados. Os obstáculos vão surgir no caminho, vão sendo superados. A presença de Deus dali em diante segue e acompanha aquele povo. Tudo que esse povo faz, prospera. Tudo que esse povo faz, gente, é agraciado por Deus. A Bíblia fala que depois dessa manifestação, da revelação da glória de Deus, Israel ficou 40 anos, gente, caminhando no deserto. Por causa do quê? Pecado. De novo, quando o pecado aparece, a glória de Deus, gente, ela desaparece. Mas a fidelidade dele continua. Deus é um Deus fiel. Mas porque eles provaram, queridos, a manifestação da glória de Deus, a Bíblia diz assim que 40 anos esse povo caminhava, gente, e o sapato não se envelhecia nos pés. Você pensa numa coisa dessa. Você vai trabalhar no Gemba, passa-se alguns meses, seu sapato já está um lixo, está destruído. Eles ficaram 40 anos calçando o mesmo sapato, a mesma roupa. Alguns estudiosos declaram, queridos, que crescia no corpo. A criança ia crescendo, o sapato ia crescendo, a criança ia crescendo, a roupa ia crescendo. As roupas não se envelheceram no meio de um desgaste de deserto por 40 anos. Por quê? Porque esse povo que estava diante do Monte Sinai, ouvindo a voz de Deus, tendo uma revelação da Shekinah do Senhor, foram extremamente abençoados e prósperos. Só não deu mais certo por causa que eles permitiram o pecado entrar no meio, né? Não permita o pecado entrar no seu meio. Não permita o pecado entrar na sua vida. A partir do momento que você tem que mentir para os seus pais aonde você vai estar, é porque Jesus não vai estar lá e você corre o risco de cometer pecado, né? Terceira manifestação da glória de Deus, também está lá em Êxodo 40, verso 34. Êxodo 40, verso 34. Aqui fala, queridos, da construção do tabernáculo. O que seria o tabernáculo? Seria um templo móvel, que dá para montar com a mão e desmontar com a mão. Deus aqui, então, ele estabelece, gente, um lugar de culto, um lugar onde ele queria se revelar, manifestar a sua glória, manifestar a sua Shekinah. Então, ele pede para eles construírem, gente, um templo, um mini templo móvel, que o homem poderia montar e desmontar aquilo, e onde ele iria se manifestar ali.
olhe, preste bem atenção. Desde a criação, Deus ele não se esconde do homem. Desde a criação, Deus ele quer se revelar assim como ele é. Ele não quer se esconder. Ele tem prazer de manifestar a sua glória, ou seja, de manifestar a sua presença poderosa como ele é. Então ele pede aqui para Moisés construir um tabernáculo. Êxodo 40, verso 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? Esse tabernáculo móvel, esse templo móvel. E olha só o que diz a Bíblia: e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória de Deus encheu aquela tenda. E a Bíblia fala assim que a glória encheu aquela tenda de tal forma, de tal maneira, que os sacerdotes não conseguiam entrar, não conseguiam ministrar ali, por causa que a presença do Senhor entrou naquele lugar e estava se manifestando. E a manifestação dessa presença era tão poderosa, queridos, que eles tinham uma visão. À noite eles viam um fogo em cima dessa tenda, trazendo calor e proteção. E durante o dia, uma nuvem cobria aquilo, trazendo sombra e frescor para ele. Quando você vê a manifestação da glória de Deus, gente, não é somente para Deus mostrar assim: olha, gente, cheguei chegando, entendeu? Estou aqui sacudindo até as rochas, fazendo a criação pegar fogo. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando ele vem manifestando a presença dele, gente, vem trazendo paz, vem trazendo descanso, vem trazendo direção para a nossa vida, vem trazendo calor para o nosso coração. A manifestação da glória de Deus, gente, é algo que nós devemos buscar com todo o nosso coração. Se você buscar só uma religião, você vai ter algo frio, mecânico, sem graça. Mas eu e você, nós precisamos desejar, queridos, que a glória do Senhor, ela se revele e se manifeste a nós. Amém? A quarta manifestação da glória de Deus, ela ocorre num lugar chamado Templo de Salomão. Não é aquele que tem lá em São Paulo. Esqueça. Aquilo lá não é. Não tem nada a ver. Templo do rei Salomão. 1 Reis 8, verso 10 e 11. 1 Reis 8, verso 10 e 11. Você vê que Deus ele não brinca de esconde-esconde com o homem. Você vê que Deus ele quer se revelar ao homem. Ele quer se manifestar ao homem. Ele quer que a sua glória seja vista e provada pelos homens. Diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, aqui, o rei Salomão ele constrói esse santuário magnífico, suntuoso, 7 anos para construir aquilo. Uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Você vê aqui a glória do Senhor saiu do tabernáculo e entrou no templo, chamado Templo de Salomão, a 7ª maravilha do mundo antigo. 7 anos para construir aquilo, forrado de cedro, forrado de pedras preciosas, forrado de ouro. A presença de Deus entra naquela casa, gente. E depois disso, Israel, a Bíblia fala assim, teve uma prosperidade, gente, sem igual. Nunca houve um tempo de tamanha paz, prosperidade, gente, em Israel, quando a glória do Senhor entrou naquele lugar. Você vai ver Deus sempre querendo buscar estar no meio do seu povo, né? Sempre no meio daqueles que têm fé. Ele quer se manifestar, ele quer se revelar a mim e a você, queridos. Amém? A glória de Deus, a Shekinah do Senhor. Toda vez que a glória de Deus se manifestou, seguia-se um período de conquista, paz, grande prosperidade, mas nada sem sacrifício. Era necessário santificação, consagração e devoção, queridos. Todos esses momentos que você vai ver que a glória de Deus ela não veio porque era feriado religioso. Ela não veio porque ia assumir, ninguém estava sem fazer nada e tal, tudo, então, eu vou aparecer para o meu povo. Não. Deus sempre disse assim, eu vou me manifestar, eu vou aparecer, se preparem, 3 dias de consagração, se preparem, se santifiquem, busquem, desejem isso e eu virei sobre vocês. Eu me manifestarei na vida de vocês. Aqui você vê que Salomão, ele fez milhares e milhares de sacrifícios de animais, ele trouxe sacerdotes, eles se santificaram, Moisés, mesma coisa. Você vai ver um tempo de preparação. Você quer ter a revelação da glória de Deus? Você quer que a Shekinah do Senhor se manifeste na sua vida? Consagre-se. Consagre-se ao Senhor.
busque ao Senhor, aparta-te do pecado, santifica a tua vida, deixa as coisas banais de lado, volta a buscar o Senhor, e não para ter a presença do Senhor, mas ter uma revelação da glória do Senhor sobre a tua vida, para que tudo vá bem, queridos, amém? Agora, quando Israel foi abandonando a verdadeira adoração a Deus, a glória de Deus se afastou deles, até que um dia a Shekinah de Deus, ela se fora. Aí quando Israel, queridos, foi se distraindo, foram perdendo a verdadeira devoção a Deus, foram se esfriando na fé, a Shekinah, a glória de Deus foi sumindo, foi se esvaindo, foi desaparecendo. E um detalhe, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que a glória de Deus foi desaparecendo, que ela foi se esvaindo. E a destruição começou a vir, dificuldades começaram a aparecer, os inimigos que começaram a prosperar. Aí que eu e você nós temos que pensar. Espera aí, nós temos o Deus verdadeiro, temos fé nele, a presença dele veio, se revelou a nós um dia, mas eu estou mantendo essa presença gloriosa de Deus na minha vida, ativa. Eu estou tendo momentos ainda com a Shekinah de Deus na minha vida, ou estou somente ligado com a igreja, somente estou tendo fé no Senhor, mas eu não estou tendo mais aquela devoção que eu deveria ter ao Senhor? Nós precisamos perguntar isso para nós mesmos, porque à medida que eles vão deixando a verdadeira devoção, a Shekinah vai desaparecendo, ela vai apagando, eles vão sendo sufocados pelos problemas e pelas dificuldades. Às vezes os problemas e as dificuldades que estão vindo sobre a nossa vida é porque a glória do Senhor as está se apagando, queridos. Nós precisamos prestar atenção nisso. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão da Shekinah de Deus indo embora. Ninguém viu. Mas um dia, este homem que estava atento, com a sua devoção, com a sua consagração diante do Senhor, ele tem uma revelação, numa visão, ele vê o templo, que foi o templo de Salomão, uma vez tão cheio da glória de Deus, ele vê a glória de Deus saindo pouco a pouco daquela casa, e subindo nas asas dos anjos e indo embora. Depois que a glória de Deus foi embora do meio do povo de Deus, gente, dali em diante só sobrou escravidão. Escravidão. Se você está sendo escravo de alguma situação, eu aconselho você, busque a glória de Deus, querido. Busque a glória de Deus, não as mãos de Deus, não as mãos de um libertador. Busque a glória de Deus, porque Ele não somente vai libertar você da circunstância, mas vai fazer você voltar a ter paz, prosperidade, vai trazer você de volta ao lugar que você tem que estar. Tem coisas que só a glória de Deus, queridos, só a Shekinah do Senhor na nossa vida. É mais do que você buscar um milagre, é você buscar uma revelação da glória do Senhor. A quinta revelação da manifestação da glória de Deus, gente, ela acontece agora depois de muito, mas muito tempo. Aparece um homem chamado Paulo. De repente, esse homem aparece numa igreja lá em Colossos. E ele começa a dizer para aquelas pessoas que estão ali, com problemas, com dificuldades, querendo superar as suas limitações, querendo ter uma vida espiritual melhor, mas eles acham que isso é um mistério e que Deus nunca vai responder esse mistério. Paulo ali, ele se apresenta dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso que vocês acham que é um mistério, que talvez vocês não vão ter vitória nessa área porque Deus não quer dar, eu quero dizer para vocês que isso que vocês consideram como um mistério, Deus, Ele está revelando agora para vocês. Ele está mostrando para vocês, Ele quer que vocês conheçam que existe como sim a sua vida ser mudada, transformada e abençoada de uma maneira tal que vocês possam realmente ser quem vocês querem que vocês sejam. E qual é esse mistério que Paulo ele vai revelando? Ele vai mostrando que esse mistério, gente, Deus já tem mostrado desde a fundação dos tempos, a sua manifestação da sua glória. Ele está dizendo assim, vocês querem ser aperfeiçoados, transformados, vencer problemas, vencerem dificuldades, busquem a manifestação da glória de Deus. E uma glória que agora, queridos, estava sendo manifestada de uma forma totalmente distinta. Não vinha como uma luz cobrindo a nudez do homem, não vinha na forma de uma tenda, não vinha na forma de um templo suntuoso coberto de pedras preciosas e de ouro, mas vinha agora, queridos, na manifestação simples de um homem. Deus se manifestou
a sua glória de várias maneiras. Mas, de repente, agora ele estava se manifestando na forma de um ser humano. Aonde? Quem? Quando? Israel olhando para o Monte Sinai, Israel olhando para os templos, Israel olhando para a sua religião, olhando para os seus dogmas, olhando para as suas práticas religiosas, tentando, através disso, encontrar um aperfeiçoamento para a vida, relacionamento, fé e outras áreas, não perceberam que a glória de Deus estava se manifestando lá nas ruas, na forma de um homem simples de aparência, chamado Jesus. Jesus de Nazaré. A glória de Deus se revelou através do Filho. O Filho estava caminhando nas ruas, revelando a glória de Deus de uma forma como nunca antes foi revelada, curando enfermos, libertando cativos, transformando vidas, trazendo paz e vida eterna para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tenham perdão do pecado e a vida eterna. Deus revelou-se através do seu Filho a sua glória. Marcos 11, versos 7 e 9. Olha como é que o Deus Todo-Poderoso, que sacudiu o Monte Sinai, que encheu o tabernáculo de Moisés, que encheu o templo de Salomão, olha como ele se revelou nesses últimos dias de uma forma tão simples e de uma forma tão humilde. Marcos nos fala que esse mistério, ele começa a ser revelado através de Jesus, caminhando nas ruas de Jerusalém. Marcos 11, verso 7, diz assim: e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e aqueles que iam adiante e os que o seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A glória de Deus montada sobre um jumentinho, entrando novamente no meio do povo de Deus. E nesse cenário aqui, queridos, os grandes não reconheceram. Nesse cenário aqui, gente, os soberbos não conseguiram identificar. Só os humildes de coração, só os pequeninos, quando olharam aquele gesto, lembraram das Escrituras Sagradas, dizendo que o Salvador deles entraria montado naquela cidade maravilhosa, num jumentinho. Deus, ele se revelou agora através do seu Filho e através de um modo muito humilde, de um modo muito simples. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso, sacode estruturas, vem com uma presença gloriosa, capaz de nos abençoar, de nos aperfeiçoar, vem agora nos últimos dias de uma forma simples, através da forma de um homem, como eu e você, se revelando e se manifestando. Por isso, queridos, para que hoje nós tenhamos uma revelação da glória de Deus, e venhamos provar a presença de Deus na nossa vida, nos abençoando, nos levando a uma maturidade maior, é necessário nós termos humildade, mansidão de coração, queridos, consagração ao Senhor, para que a gente possa olhar essa cena e entender, é Ele que traz a glória de Deus para a nossa vida. Esse homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Deus se revelou no Filho, colocando a sua glória sobre o Filho. A glória de Deus agora está nas ruas, curando, libertando, transformando vidas e salvando elas. O apóstolo Paulo, ele responde à indagação da igreja de Colossos, dizendo, a resposta que vocês querem, uma vida de perfeição, aperfeiçoamento, transformação, de uma espiritualidade maior, ele diz assim, está na pessoa de Jesus. Está na pessoa desse homem. Deus colocou a sua glória sobre esse homem. E ele diz que essa glória agora, ela pode vir sobre você, se você entregar sua vida para Cristo, se você receber Jesus na sua vida, se você convidar Jesus a entrar na sua vida de todo o teu coração, ele vai fazer com que a glória que estava sobre o Monte Sinai, no tabernáculo,
lá no Éden, lá no Templo de Salomão, lá com Jesus, venha sobre a sua vida também, aperfeiçoando você, transformando a sua vida, libertando a sua vida, quebrando limitações da tua vida, levando você agora a caminhar como Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se levanta no meio dos Colossenses e diz assim, ó, Cristo em vocês, Cristo em nós, Cristo em vós. E ele diz assim, esta é a esperança da glória. O que quer dizer? Que a glória de Deus hoje, querido, ela não vai mais se revelar num lugar, não vai mais se revelar num monte, não vai mais se revelar num tabernáculo ou num templo. A glória de Deus agora, ela vai se revelar através daqueles que entregaram sua vida para Jesus. Jesus vai fazer com que a glória de Deus repouse sobre esses também. E aquilo que era um mistério para nós, tipo, como que eu resolvo isso? Como que eu melhoro isso? Como que eu saio disso? Deus está revelando. É Jesus na sua vida, querido. A resposta que tanto você está procurando para você viver uma vida em paz, viver uma vida completa, viver uma vida de significado, realização, satisfação, está em Jesus Cristo de Nazaré. Está em você permitir que Ele viva agora em você. A glória de Deus onde está? Ela está no Filho, ao qual Ele permite que você possa experimentar isso na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a esperança da glória de Deus se manifestar hoje depende, na verdade, de você. De você. Deus quer que a sua glória seja manifestada e vista por todos os homens. E isso pode ser possível se você entender que Jesus entrou e habita em você. Se você permitir Jesus viver em você, Deus está dizendo que essa glória que foi manifestada lá atrás, ela pode ser manifesta agora em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E em qualquer lugar agora as pessoas podem olhar e ver a manifestação da glória de Deus, porque ela está agora sobre a sua vida. Porque se você entregou sua vida para Jesus, o sangue dele veio sobre você, te lavou, te santificou, e agora a presença da glória entra em você, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E aonde então você passa a ter resposta para toda e qualquer indagação da sua vida. A glória de Deus resolve manifestar através de um homem. Paulo vem dizendo que a glória de Deus foi colocada em vasos de barro, feitos pelas mãos de Deus, não por estruturas feitas pelas mãos do homem. Homens e mulheres que se tornaram filhos e filhas de Deus através do sacrifício de Cristo, eles passam a ter agora a presença da glória de Deus. O mistério que estava oculto desde a antiguidade, agora se revela, agora é entendido e alcançado pelos homens. Cristo em vós, a esperança da glória, queridos. O que significa isso? Significa que Deus escolheu as pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, para que elas, através do Espírito Santo, aonde elas estiverem, elas possam ali, aonde elas estão, manifestar a glória de Deus. Nós nos tornamos portadores da glória de Deus. Aleluia. Você precisa tomar consciência disso. Você é um vaso de barro, e a essência que está dentro de você ocupou os lugares mais santos e mais nobres da terra. A presença de Deus não está mais no templo de Salomão, não está mais sobre o tabernáculo, não está mais ali sobre o Monte Sinai, não está mais no Éden. Onde está a presença da glória de Deus? Em você. Você, pessoa simples, vaso de barro, feito pela mão do próprio Deus. Deus escolheu que a sua habitação agora seja você. Você é a manifestação da glória de Deus nesse mundo. Se você não se manifestar, os homens não verão a glória de Deus. Por isso que a Bíblia fala que agora a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque é sobre os filhos de Deus que a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor repousa. Então você, querido, você tem que ter consciência disso, que onde você estiver, você pode a qualquer momento manifestar a glória do Senhor. E quando a glória do Senhor é manifesta, os demônios saem, as doenças vão embora, os cativos são libertos, a salvação vem, a eternidade chega. Aonde está a glória do Senhor? Em você. Você é o verdadeiro portador da glória de Deus. Então nós precisamos, querido, nos manifestar.
Paulo está dizendo, essa é a única esperança da manifestação da glória de Deus. É a única. Por isso que ele fala, Cristo em vós é a esperança da glória. A única esperança da glória de Deus se apresentar, se manifestar hoje, respondendo os mistérios da vida, é eu e você entendendo que Jesus precisa viver através de nós. Se você permitir Jesus viver através de você, a glória dele vai se manifestar e vai tocar os seus anseios, as suas dificuldades, vai trazer libertação, vai trazer momentos de paz, de prosperidade, salvação, eternidade. É isso que a glória de Deus, ela faz quando ela se manifesta. Mas Deus, por alguma razão, ele pegou isso tudo e quis colocar dentro do homem. Cristo em nós, Emanuel, o Deus Todo-Poderoso habitando no barro. Através do barro, manifestando a sua glória a todos os homens. Aonde você entra, a glória de Deus está na sua vida. Aonde você está, a glória de Deus ela está. Aonde você se manifestar, ela se manifestará. Esta é a única esperança desse mundo moderno. Ver a glória de Deus é quando você se levanta para manifestá-la. Orando pelas pessoas, tocando elas, falando com elas, abençoando a vida delas, expulsando os demônios. Porque aonde a glória de Deus ela vem, o inimigo tem que sair. Aonde está a glória do Senhor? Na sua vida habitando em você. Você só precisa ter consciência disso, querido. E liberar essa gloriosa presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia, aonde você estiver, e você vai ver mudanças maravilhosas acontecer na sua vida. Aleluia, queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós precisamos tomar consciência desta presença gloriosa que está dentro de nós. E muitas das vezes essa presença gloriosa que ela não é manifestada na sua plenitude, porque eu e você nós estamos olhando demais para as circunstâncias, estamos olhando demais para fora. Você precisa tomar consciência, queridos, que a essência da glória de Deus, através de Cristo Jesus, veio habitar em você, está dentro de você isso, querido. Ele colocou o que tinha mais de precioso dentro do barro, a sua glória, a sua presença, a sua Shekinah. Espera que você manifeste ela agora. Essa é a esperança da glória de Deus. Cristo em você. Cristo em você. Jesus está em você, revelando a glória do Pai, manifestando a glória do Pai. Esta glória, a qual é a resposta para todas as indagações da nossa vida. Não sufoque a presença de Jesus na sua vida. Não sufoque a presença da glória de Deus que veio sobre você. Acesse a ela, se entregue a ela, busque a ela, cultive ela, se devote a ela. Libere ela onde você estiver. Essa é a esperança. Essa é a esperança da manifestação da glória de Deus. Jesus vivendo através de você. Não permita você viver a sua própria vida, porque senão você vai perdê-la. Mas se você entregar a sua vida para aquele que veio morar em você, habitar em você, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Disse Jesus, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, igreja, se entregue para aquilo que você crê. Se entregue para aquilo que você crê. Se entregue verdadeiramente para aquilo que faz toda a mudança e a diferença. Pare de se entregar para o mundo. Pare de se entregar para o pecado. Pare de se entregar para as coisas desta vida. Pare de se entregar para as distrações. Volte os teus olhos para a glória de Deus que habita em você através de Jesus, através do Espírito de Deus. Aleluia. Seja cheio hoje da glória de Deus.
Que venha a Shekinah do Senhor sobre ti. Que os teus olhos hoje, mais uma vez, se voltem para Jesus. Que o seu coração hoje se volte para Cristo Jesus. Aonde está a resposta para todo o mistério da vida? Está em você. Está morando em você. Cristo em você. A esperança da manifestação da glória de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Esta presença que é externa e esta presença que é interna. Esta presença que foi colocada em vasos de barro para que venha se manifestar nesses últimos dias com graça, com virtude e com poder. Meu Deus, meu amado Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos, ó Senhor, meu Deus, totalmente devotos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos nossos olhos para Ti, o nosso coração para Ti. Jesus, liberta-nos hoje de todo o pecado oculto. Jesus, liberta-nos dos desejos da alma que combatem contra a Tua presença em nós. Jesus, nos liberta hoje do mundo, da distração, e ajuda-nos a buscarmos e a nos consagrarmos para esta glória maravilhosa, a qual o Senhor fez habitar em nós, através de Jesus, através de Jesus, através de Jesus. Jesus, nós te damos liberdade. Jesus, nós te damos liberdade. Jesus, manifesta-te através da nossa vida, através do nosso viver, lá na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, na escola, na rua. Espírito de Deus, ajuda-nos a manifestarmos a glória do Senhor, a glória do Senhor, iluminando o Japão, iluminando esta nação, iluminando a nossa casa, nossa família, nossos projetos, trazendo respostas para as indagações da nossa alma, trazendo cura, libertação, trazendo, Senhor meu Deus, prosperidade, paz, salvação e eternidade. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória de Deus se manifestar hoje é você permitir Jesus viver através de você. Deixa Jesus viver através de você. Deixa Jesus se manifestar através de você. E tu verás a maravilhosa glória de Deus mais uma vez resplandecendo neste mundo. Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Por isso o apóstolo Paulo lhe disse que nós precisamos anunciar, admoestar todo homem, ensinar todo homem com toda a sabedoria e apresentarmos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E ele diz: para isto trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que opera em mim poderosamente. Glória de Deus está sobre ti, e ela quer operar poderosamente através de você. Vá e anuncie esta glória aos homens. Admoeste os homens, ou seja, fale com as pessoas, insista com as pessoas, fale de Jesus para as pessoas, ensine as pessoas com sabedoria e graça, para que a glória de Deus se manifeste na vida de todo homem, levando a perfeição, a perfeição. Uma vida poderosa, uma vida aperfeiçoada, ela está em Jesus, habitando em nós, vivendo através de você. Não sufoque a presença de Deus na sua vida.
cultive ela, não perca ela, porque ela é a glória de Deus habitando no vaso de barro. Jesus vivendo através de você é a esperança da manifestação da glória de Deus. Aleluia. A única esperança do mundo ver a glória de Deus é através de você. É através de você, filho de Deus, filha de Deus. É através da igreja. Não se esconda, igreja. Manifeste-se aonde você estiver. Aonde você estiver. Ouse a crer na glória de Deus que está sobre a sua vida. Libere ela. Libere ela sobre outras pessoas. Libere ela sobre as circunstâncias. E a glória do Senhor transformará tudo e todos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.